especial, um episódio extra, junto com o nosso professor Edson Peck. Então começa com Elas treinaram, mas estão morrendo. Isso, não tem jeito. Respirem, fiquem tranquilos. A gente pode refazer quantas vezes forem necessárias. Vamos lá. Então começa de novo. Tá bom. Olá, nós somos apresentadores do cast e um episódio extra, e hoje nós estamos aqui com o nosso professor Edson, que é o Beck da nossa escola, e nós vamos fazer algumas perguntas para ele, né, para entrevistá-lo, e pode começar as perguntas. Qual a sua formação? Bom, primeiro, parabéns pelo EducaCast, e é muito bom compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. A minha formação inicial é em Geografia, então eu sou professor de Geografia, e depois eu fiz uma outra licenciatura que foi Pedagogia, né, para somar mais com a área da educação, mas inicialmente isso não eram as minhas escolhas. E depois eu acabei fazendo um curso mais ou menos técnico de confeitaria. Conte um pouco da sua trajetória profissional para os dias de hoje. Bom, então são 20 anos, né, de trajetória profissional. Eu comecei a dar aula, eu estava no segundo ano da faculdade, então eu comecei a dar aula em 2006. Então eu não sou de São Paulo, eu sou de Pernambuco, então a minha formação toda foi lá, né, eu fiz a graduação e a pós-graduação na Universidade de Pernambuco. Quando eu estava no segundo ano da faculdade, da graduação, eu já comecei a trabalhar, o meu estágio já foi como trabalho, então já fui para a sala de aula, então peguei o ensino fundamental. Depois de um tempo eu acabei indo para a escola estadual, que eu iniciei na escola municipal, depois migrei para a estadual e aí eu fui para o ensino médio. E aí nessa transição eu acabei me encantando mais pelo público do ensino médio, que eu tenho mais identificação, tenho mais afinidade de trabalhar já com o público mais adolescente. Em 2010 eu mudei para São Paulo, vim para cá e vim direto para Jundiaí. E eu queria ter outras experiências, porque eu comecei a trabalhar, né, muito cedo, já direto com sala de aula. E quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar em empresa. Curiosamente, eu não tinha nenhuma formação para trabalhar em empresa. E eu fui trabalhar como ajudante de produção. E era muito curioso porque as pessoas falavam assim, nossa, mas descobriram que eu era professor, né, e eu estava lá na empresa. Então começaram assim, nossa, mas você é professor e está aqui, porque a maioria das pessoas que estavam na empresa, na produção, ou elas tinham ensino fundamental ou médio, então ninguém tinha mais que isso. E eles estranhavam muito porque eles falavam que assim, você fala muito correto, você fala muito certo, então eles já estranhavam, mas assim, eu falava o básico, né, nós vamos, então conjugar o verbo com o sujeito, que é o básico que a gente fala, mas isso causava uma estranheza. E aí eu fiquei 3 anos e meio na empresa, porque o salário da empresa era muito bom. Embora fosse na área de produção, era um salário bom dentro do que eu fazia e para aquela época, né? Eu tô falando aí, são 2010 a 2014, até julho de 2014. Mas chegou um momento que a minha cabeça não aguentou aquilo. Era assim, todo dia você chegava, recebia a ordem de serviço, assim, hoje vocês vão produzir isso. Então você vai lá, separa, começa a produção. Aí no outro dia era a mesma coisa, chegou uma hora para gente, eu não quero mais isso aqui. Não é isso que eu vou continuar fazendo. E veio o concurso do Estado de São Paulo, e eu tinha colocado como uma meta que eu voltaria a dar aula, mas só se eu passasse no concurso. E aí eu fui fazer o concurso, mas antes tem uma outra história bem curiosa. Eu estava me preparando para prestar o concurso de São Paulo. Ia ter o concurso para a Prefeitura de São Paulo. E eu estudei muito, comprei livros e eu não acordei na hora de fazer a prova e eu não cheguei a tempo de fazer a prova. E fiquei muito frustrado. Porque assim, se eu tivesse feito a prova e não tivesse passado, eu acho que eu teria ficado tranquilo, mas eu não consegui chegar para fazer
E em seguida abriu o concurso para o Estado, mas eu nem estava mais tão animado para fazer. Só que como eu havia me preparado para o outro concurso e não era diferente o que ia cair na prova, eu falei, vou fazer, mas assim, fiz a prova. E era uma época que não tinha internet no celular, então era a época de Lan House, que acredito que vocês não tenham acompanhado. E saiu o resultado do concurso e um amigo meu que é professor falou assim, olha, já saiu o resultado do concurso, dá uma olhada para você ver o resultado. E eu falei assim, eu vou, um dia que eu estiver na rua eu passo e vejo. E um dia eu estava próximo de uma Lan House e eu fui ver. Quando eu coloquei lá o meu CPF, eu tinha sido aprovado, então eu fiquei muito, nossa, eu passei. E aí eu fui acompanhando o processo, né, de ingresso, e aí eu ingressei numa escola que chama Rafael de Oliveira, fica no Medeiros. Assim, é a minha primeira escola, né, a minha escola raiz, eu tenho um carinho muito grande por ela até hoje. Então eu fiquei no Rafael de Oliveira de julho de 2014 até 2021. Em 2021, eu mudei para a Escola Barão de Jundiaí. A escola estava se tornando PEI, né? Ia ser uma escola integral. E aí eu tinha interesse de ir para a integral e também era uma escola próxima de onde eu moro. E aí eu fui para o Barão de Jundiaí, permaneci 5 anos, assim, eu geralmente fico algum tempo na escola. Lá eu trabalhei como CGPAC, né, coordenava os professores da minha área, da área de humanas. E aí o ano passado abriu o edital para a PEC, que é o trabalho que eu estou realizando atualmente. E eu me interessei porque eu gosto de ter experiências diferentes, acho que conhecer outras estruturas, entender outras dinâmicas, ter essa movimentação acho que move a minha curiosidade. Só que tem todo um processo que você se inscreve, passa por entrevista, tem que ser aprovado. E aí eu fui e dentro dos candidatos que estavam, eu fui aprovado. E agora em julho, faz um ano que eu comecei essa nova função. O Tiburcio faz parte do segundo grupo de escolas que eu estou acompanhando, então eu acompanho 7 escolas, eu já passei por 7, então ao todo já conheci 14 escolas. Em realidades diferentes, com perfis diferentes e com desafios diferentes. Então a minha trajetória, eu acho que basicamente é essa. E onde o senhor falou também que você começou com geografia, né? E você fez a sua formação. De onde veio a sua paixão? Tipo, o comecinho que você olhava, você falava assim, essa é a razão de me incentivar a ingressar nisso. Bom, tem sempre um professor que incentiva a gente, né? Todo mundo passa pela influência de um professor. Quando eu estava no ensino fundamental, ainda não tínhamos 9º ano, era 8º ano, era do 5º ao 8º. E aí chegou uma professora de geografia na minha escola, e aí ela dava aula, mas ela não pegava muito material, ela não pegava muito livro, ela não pegava muito o que tinha ali. Ela sabia, ela estudava muito e ela colocava na lousa, ela explicava muito e discutia muito o conteúdo com a gente. E teve um momento que nós fomos responder uma atividade, eu lembro muito disso até hoje, que ela falou assim, gente, eu preciso que vocês coloquem nas respostas o entendimento de vocês. O que é que vocês pensam sobre isso? E naquele momento me deu assim um estalo, nossa, eu posso pensar, né? E aí eu entendi que geografia é para pensar, faz parte disso. E ali a minha cabeça expandiu muito, né? Eu estava ali no 8º ano, finalizando o ensino fundamental, e ia começar o ensino médio, e eu levei muito esse toque que ela deu. Né? E a partir dali, tudo que eu ia responder, eu colocava muito do que eu pensava. Eu lia, né? A gente sempre tinha que ler para ter o argumento, ter a base, mas eu colocava muito do meu entendimento. O que é que eu também penso sobre isso? E foi esse start que ela me deu que eu vi que eu podia pensar dentro de geografia, que geografia é para fazer as pessoas pensarem, e ela me fez pensar dentro desse aspecto. E aí eu fiz o ensino médio. Durante o ensino médio, eu ainda pensei em fazer biologia. E aí, quando eu fui me inscrever para o vestibular,
Naquele momento, eu finalizei em 2003 o ensino médio e ingressei na universidade já no ano seguinte, 2004. Não havia seleção pelo Enem, então você tinha que prestar o vestibular da universidade. O que indica que assim, o vestibular era muito concorrido, as pessoas faziam cursinhos preparatórios e iam fazer, porque a Universidade de Pernambuco, até hoje é uma universidade que é concorrida, mas a seleção agora é pelo Enem. E assim, fazer formação de professores, fazer geografia, era a única opção dentro da realidade que eu estava. Então, ou você tinha duas coisas que aconteciam quando terminava o ensino médio. Quem passava no vestibular ia para a universidade, mas imagina só, eu era estudante de escola pública, com uma escola que é muito diferente da realidade que vocês têm hoje, né? Na minha época, nós não tínhamos uma televisão na sala. Quando o professor levava um filme, era um evento. Assim, se tornava, nossa, esse professor é o máximo, porque ele trouxe um filme. Então, não tinha esses recursos que nós temos hoje. Não tinha computador, não tinha nem merenda para a gente na escola. Era uma época que a gente ia para a escola realmente para ir estudar. Então, as chances de você ingressar na universidade pública com outros estudantes que vinham de escolas particulares, que vinham de cursinhos preparatórios, era pequena, mas ela existia. Tanto que mas a nossa escola era uma escola com bons professores e no ano que eu ingressei na universidade, ingressaram 9 estudantes. Então 9 pessoas foram para a universidade. Então, e quem não ia para a universidade fazia um curso técnico de enfermagem no Senac, que era, mas isso era quem podia pagar também, que não era todo mundo que conseguia. Então tinha as duas vertentes. Então não era uma realidade que eu tinha escolhas. Assim, olha, eu vou fazer o vestibular, se passar eu vou para a universidade. Então, naquele momento também só tinha formação de professores, né? A minha graduação foi no campus de uma cidade que chama Garanhuns, e lá só tinha, naquele momento, formação de professores. Então, não tinha para onde você ir, a não ser fazer formação de professores. Mas eu fiquei, assim, foi uma grande oportunidade, eu queria muito. Eu lembro que quando eu fui fazer a inscrição para o vestibular, porque você tinha que ir até a universidade, comprava uma apostila, preenchia, e era todo assim. Quando eu cheguei na universidade, que era aquele prédio imenso, assim, e a gente pôde andar, e passou nos laboratórios para ver algumas coisas, eu falei assim, eu quero estudar aqui. Eu saí de lá com a ideia de que eu queria estudar lá. E aí foi o meu primeiro vestibular, e eu fiz e passei. E também tem uma história que é bem confusa, mas é engraçada. Eu nunca fui bom de matemática. E fui fazer geografia, que tem muita matemática. Mas aí o que aconteceu? Eu já trabalhava durante o ensino médio e o meu professor de matemática e física, que era o mesmo, na terceira série, ele era assim, você tirou 6, 6, 6, 6, você passa. Se você não tirou, você não passa. E aí eu passei em física e não passei em matemática. E fiz recuperação e também não passei. E, enfim, eu estava na terceira série, reprovado, eu ia ter que fazer a terceira série. E o resultado do vestibular não saía. E foi aquela angústia, né, porque a gente vai ter que fazer mais um ano, e, enfim. E não tinha mais o que fazer, porque assim, ele já falou, olha, já fiz a recuperação, ele não passou, porque eu precisava tirar 9 na recuperação. E eu tirei 4. E aí não tinha mais o que se fazer. Enfim. Aí saiu o resultado do vestibular e eu tinha sido aprovado. E aí, assim, foi um auê na escola, porque agora a escola ia me aprovar, porque eu não ia perder, né, a inscrição. E aí o professor teve que ir lá e transformar o 4 em 9 para que eu fosse aprovado. E aí eu fui para a universidade. Essa história é curiosa. Poucas pessoas aqui conhecem, né? Bom, da minha época, quem estava lá comigo, todo mundo conhece, porque a cidade inteira sabia dessa história, e o professor ele não ficou muito feliz em ter que alterar a nota, porque ele era muito rigoroso. Hoje eu entendo a postura dele, enfim, tudo isso, mas foi a partir daí. Agora a gente vai encerrar mais um? Não, essa daí. Ah, tá. Não tem problema, ele não acredita, não tem problema. Tá, então a gente vai encerrar, né? Eu falei bastante. Aqui é a última, qual que é a última aí? A última aqui. Deixa uma mensagem final. Para todo mundo que está assistindo.
Bom, eu acredito que o público de vocês seja o público da escola. E a grande mensagem é toda mudança ela acontece através da educação. Então, nós que estamos aqui no Tibus, né, numa escola PEI, passando por um processo de educação, nós temos que enxergar na escola, na educação, a realização do nosso projeto de vida. Não existe um outro lugar, uma outra forma de alcançar o nosso projeto de vida se não for através da educação. Então, o caminho é a educação. Eu estou onde eu estou, não só profissionalmente, mas a minha construção como pessoa, como ser humano, ela passa pela educação. E então, a educação é o meio que nós temos para alcançar e realizar os nossos sonhos, os nossos projetos de vida e, principalmente, isso é possível. Estudem, se dediquem, que vocês vão alcançar e vão realizar os sonhos de vocês. Obrigada. A gente vai encerrar o nosso podcast. Eu agradeço pela presença. Uma presença muito especial pra gente. Muito obrigado, eu que agradeço. Foi inesperado, Foi muito mas bom deu tudo participar. certo. Obrigada. Obrigado, gente.